Fala pessoal, tô aqui para mais uma dica de inglês. A dica de hoje vai ser como aprender verbos irregulares do inglês, tá bom? Me inspirei para fazer esse vídeo aqui no vídeo anterior, que foi sobre as 1000 palavras mais usadas do inglês, como que a gente aprende as 1000 palavras mais usadas, né? E no vídeo anterior, para citar brevemente, né, eu vou deixar no card aqui para você assistir, mas brevemente o que eu falo é que você não precisa fazer uma lista das 1000 palavras mais usadas, e nem procurar por elas em lugar nenhum. Você só precisa se expor a mais idioma, continuar ouvindo texto com áudio, colocando cartas no Anki, assistindo séries, filmes, lendo livros, ouvindo podcasts, vivendo inglês, se expondo a mais inglês, fazendo a sua imersão, que é isso que faz você aprender inglês, no fim das contas, que naturalmente essas palavras, como são as mais usadas, elas estão em todo lugar, correto? Então, naturalmente, elas vão chegar até você. Inclusive, você vai aprender elas na ordem correta de importância, sabe? No sentido de que qual é a mais usada e menos usada. Porque em uma série, a palavra mais usada aparece mais, né? Isso é óbvio. Ou em um texto com áudio, as palavras mais usadas aparecem mais, você aprende mais rapidamente e aprende de maneira natural, é mais eficiente até, é mais preciso, sabe? Do que uma lista de palavras. E quanto a verbos irregulares, isso é mais verdade ainda, tá bom? Então, claro, eu vou falar de novo essa dica nesse vídeo aqui, que você deve se expor a mais idioma para que ele chegue até você, tá bom? Os verbos irregulares mais comuns cheguem até você. E eu tenho também uma outra dica para dar, além dessa, tá bom? Além dessa que já é a do... eu acabei falando no vídeo anterior. Mas beleza, vamos então começar falando sobre verbos irregulares, tá bom? O que são verbos irregulares? São verbos fora do padrão, ok? Existe um padrão de verbos, ações, né, do inglês. Existe um padrão que é o seguinte, vou escrever aqui que fica melhor do que falar. Eu vou colocar alguns verbos aqui, por exemplo, walk, que significa andar, talk, que significa falar, live, que significa viver ou morar, tá bom? Walk, talk, live. Esses verbos aqui, a gente não... esse daqui, ó, só um detalhe, tá bom, gente? Esse L a gente não pronuncia. A gente vai falar assim, walk, e não walk, tá bom? Mesma coisa aqui no de baixo. Não é talk, conversar, né? É talk, talk, walk, talk. Esse daqui vai ficar live, tá bom? Esse I é muito mais puxado pro E do que pro I. Não é live, né? Live é outra coisa, né? Live é esse daqui, que significa deixar, sair e tal. Mas esse daqui é viver ou morar, significa, tá bom? Live é viver ou morar, esse daqui. Ok, esses daqui, ó, verbos regulares, verbos que obedecem um padrão. Então, por exemplo, o walk, que padrão é esse? Que padrão é esse que a gente está falando? O walk, quando ele vai para o passado, quando a gente vai falar... Aqui tá andar, né? Quando a gente vai falar andei ou andou, a gente vai falar assim, ó. Walked, tá? Quando a gente vai falar falou, a gente fala assim, talked. E quando a gente vai falar morou, a gente fala assim, ó, lived. Morou, morei, etc. Já deu pra perceber o padrão, né, aqui. Ou seja, na hora de ir pro passado, o padrão, a regularidade dos verbos, esse é o padrão, é ficar com esse final aqui, que é o final do ED. Ou seja, ED simboliza passado. Quando o verbo está com ED no final, significa que ele não está no presente, mas sim no passado. Só que nem todos os verbos obedecem esse padrão. E os verbos que não obedecem esse padrão são os verbos irregulares. Vou colocar alguns para vocês aqui. Então, por exemplo, o verbo see significa ver, tá bom? To see significa ver. No passado ele fica assim, ó. Só. A gente não fala sol, tá bom? Apesar desse dado, a gente não fala sol, a gente fala só, tá? Só. Se fica só. Verbo take, tá bom? Take significa pegar. Take significa pegar. E no passado ele é took. Tá? No passado ele é took, ou seja, não tem nada a ver. A palavra no passado não tem nada a ver com... Quer dizer, às vezes até parece um pouco, no caso a primeira letra aqui, né? Mas tem a understand, né? Fica bem estranho isso daqui. Understand significa entender, tá bom? E no passado ela fica assim, ó. Understand.
Understood, tá bom? Understand, understood, no passado. Ou seja, nada a ver com sua forma no presente. Como que aprende eles? Primeiro, deixa eles chegarem na sua vida igual as 1000 palavras, tá bom? Então você deixa aparecer só num texto com áudio. Aparece muito, tá bom? Verbo irregular é algo muito comum. Então deixa aparecer o só, deixa aparecer o took, o understood. Quando eles aparecerem, você aprende eles. Coloca no Anki ou então repete o texto com áudio várias vezes. Aprende a palavra das várias maneiras que a gente tem de absorver e colocar no nosso vocabulário, né, uma palavra. Então, aprende ela normal. Só que você não precisa fazer, essa que é a dica também. Não precisa fazer uma relação entre o se e o só. Não precisa fazer uma relação entre o verbo no presente e a sua forma irregular no passado, tá bom? Aprenda só como se ele fosse... Só significa vi, né? I saw a movie. Once I saw a movie, por exemplo. Uma vez eu vi um filme. Então, só é vi. Se é ver. Aprenda só como vi ou viu. Depende da conjugação. O português conjuga muito, né? Tem uma flexão muito complexa. Mas depende do contexto, né? Pra você saber se só é viu ou vi. Depende, né? Do sujeito. Quem é o sujeito? Eu ou ele? Se for ele, é ele viu. Se for eu, eu vi, né? Então aprenda como uma palavra nova, tá bom? Essa aqui é a dica, no fim das contas. Aprenda verbos irregulares como se fosse um novo vocabulário para você. Ela é tão diferente da forma dela no presente que você pode entender understood como entendi e desliga ela do significado dela no presente. Took é peguei, tá bom? Tem nada a ver com take. Entenda como uma nova palavra que você está aprendendo. Não precisa fazer uma lista de verbos irregulares. Agora, por quê? Porque você não vai fazer prova nenhuma, né? Nos métodos tradicionais a gente não precisa de prova. Agora, para quem precisa fazer prova, aí você precisa... Inclusive, esse vídeo talvez tenha uma retenção muito baixa, né? Porque muita gente ainda estuda com métodos tradicionais, aí pesquisa no YouTube verbos irregulares para passar na prova, né? Aí tem que ter a lista de verbos irregulares, porque o professor coloca lá... passe essa frase para o passado. Aí você não sabe se a palavra walk vai ser um verbo irregular ou não. Você pega take aqui e acha que é com ed no final. Aí você coloca taked. Só que na verdade não. Take fica took. E é totalmente arbitrário. Não existe um motivo para certos verbos serem irregulares, tá bom? E assim, se existir, às vezes tem, né, na linguística, tem um motivo na história do idioma, mas assim, não faz sentido nenhum. Em termos práticos, sabe? Muito menos para quem não é um linguista, né? Então, para quem só quer aprender o idioma, não tem motivo nenhum. Os verbos irregulares são arbitrários, eles simplesmente são irregulares e você tem que aceitar que eles são e aprender como novas palavras, tá? Aprenda como novos vocabulários e deixe eles virem até você, porque eles vão vir, eles são muito comuns. Tá bom? Gente, estou com projetos aqui pro canal, quero dar aula também, eu tô dando mais dicas, né? Tô dando mais dicas aqui, eu acho que eu tenho muitas ainda para dar, muitas mesmo, muitas dicas ainda, mas vou dar aula também. Tô com um projeto de alguns vídeos de inglês com séries e, enfim, outras coisas que eu acho que vocês vão gostar também, tá bom? Então, ativa o sino aí pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. E é isso, até a próxima, tchau!